E eu quero convidar os amados irmãos e amigos que estão conosco a ler comigo Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao 19. Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao 19. Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao versículo 19. Diz desta maneira: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos orar. Eterno Deus, nós te pedimos neste momento que nos ajude a entender a tua mensagem, nos ajude a compreender a tua palavra revelada a nós, a tua mensagem, Deus, que foi inscrita para que tivéssemos acesso o teu plano redentivo, tivéssemos acesso, conhecimento a respeito de ti, ó Deus. Portanto, nós te pedimos e imploramos que nos ajude a compreender a tua mensagem, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Esta é a oração que te faço nesta noite. Também te peço, Deus, por nossos irmãos que se encontram em seus lares, cultuando através desta página no Facebook, mesmo que de forma virtual, mas reunidos na tua presença, aprendendo da tua palavra, sendo edificados e fortalecendo, Deus, a fé em ti. Então esta é a minha oração que te faço nesta noite, em nome do teu Filho Jesus, amém. Amados irmãos, eu quero nesta noite trabalhar um pouquinho sobre o seguinte tema: confiança no cuidado amoroso de Deus. Então quero que vocês guardem na mente este tema, do assunto que eu trabalharei nesta noite, em Filipenses capítulo 4, do 15 ao 19. Confiança no cuidado amoroso de Deus. Eu não vou fazer toda uma exposição dessa passagem, mas estarei utilizando esta passagem para trazer algumas aplicações para as nossas vidas, de como Deus ele cuida de cada um de nós, de como ele cuida da sua igreja, cuida dos seus servos, sem deixá-los abandonados ou diante da sua própria sorte. Diante disto, amados irmãos, começo falando o fato de que o sofrimento, a dor, perdas, enfermidades e necessidades em diversas áreas da vida são situações que temos dificuldades demais em lidar com elas. Muitas dessas situações são inclusive ameaças externas que estão além da nossa condição ou vão além de situações provocadas por nós mesmos. Então são diversas situações que nós enfrentamos concernente a perdas, dor, sofrimento, enfermidades, necessidades. Muitas vezes são ameaças externas que nos tiram o poder de controlar tais adversidades. Não ter condições de controlar eventos da vida, ou certos eventos da vida, que nos ameaçam e nos fragilizam, são devastadores, pois essas situações afetam diversas áreas da nossa vida, que causam perturbações,
incertezas, trazem inquietações para as nossas vidas, porque muitas vezes estão além da nossa condição de resolvê-las, de solucionar esses problemas. Quando passamos por situações dessa natureza e magnitude, devemos confiar no cuidado amoroso de Deus. Como cristãos, nós precisamos voltar nosso olhar para Deus, nossa atenção para Ele, e devemos então confiar no cuidado amoroso que Deus tem por nós, tem por sua igreja, por seu povo. O verso 19 do capítulo 4 de Filipenses diz desta maneira: e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O contexto que nós estamos aqui em Filipenses é um contexto em que Paulo ele está preso. Aqui é a sua primeira prisão, possivelmente em Roma. Paulo, ele tem a perspectiva de sair com liberdade, claro, sair da prisão, ter sua liberdade de volta, mas havia também um risco muito grande dele ser executado pelo Império Romano. Paulo, ele então aprisionado, mesmo que fosse uma prisão domiciliar, ele não tinha como se sustentar, ter ali o seu sustento, e de certa forma Paulo ele estava passando algumas necessidades. A igreja ali em Filipe soube da situação de Paulo, do seu aprisionamento e das suas necessidades. Então a igreja ela socorre Paulo, enviando até Roma um cooperador, um membro da igreja, um mensageiro ali de Filipos, levando consigo donativos, levando consigo uma ajuda para que Paulo pudesse então ser suprido neste momento que ele estava passando, diante da situação que ele estava enfrentando. E então Epafrodito foi esse mensageiro, e Paulo então abençoado com o auxílio da igreja em Filipos. Diante desta situação, a partir do versículo 15 que nós lemos até o versículo 19, Paulo ele passa a consolar a igreja em Filipe, que também não era uma igreja rica, não era uma igreja que tinha bastante, em grande abundância, era um irmão simples. Paulo ele passa então agora a falar com a igreja a respeito de como ele foi suprido por esta igreja, e de como esta igreja ela também será suprida em toda a situação que ela necessita, de acordo com a riqueza de Deus, de acordo com a bondade de Deus em retribuí-los ou em abençoá-los em suas necessidades. Por isso, no versículo 19, ele fala exatamente isso, de que o Deus que ele serve, segundo a riqueza dele, abençoará gloriosamente aquela amada igreja, suprindo todas as necessidades. Eu quero destacar aqui alguns termos importantes no verso 19, relacionando esses termos com a passagem que nós lemos. O primeiro termo que eu destaco aqui é meu Deus. Ele diz, meu Deus. Inicia então o versículo 19 com esta expressão. Essa expressão é extremamente tocante e carinhosa. Paulo, ele usa essa expressão de forma carinhosa, afetuosa, para falar a respeito do tipo de Deus que está cuidando do seu povo. Então Paulo ele revela o tipo de Deus que cuida de maneira carinhosa, amorosa do seu povo. Esta expressão inclusive exclui o conceito politeísta dos contemporâneos de Paulo, e também ali dos contemporâneos dos filipenses, que era um contexto completamente politeísta. Eles adoravam diversos deuses, diversas divindades, e Paulo com essa expressão, ele então exclui aqui completamente esse conceito politeísta dos seus contemporâneos. Esse cuidado amoroso não vem dos deuses, é isso que Paulo está dizendo, não vem de qualquer divindade, particularmente fabricada, produzida por seus adoradores, como era costume entre os pagãos nos dias de Paulo. Paulo diz o seguinte: o meu Deus não é mais um entre tantos, o meu Deus
é único, é singular, é o verdadeiro, Ele é real, Ele sempre está conosco para nos socorrer e suprir abundantemente as nossas necessidades. Então, diante dessa expressão, Paulo, ele enfatiza que tipo de Deus é este que ele serve, e que tipo de Deus é este que a igreja em Colosso também serve, e é este Deus que a igreja em Filipos e Paulo servem, que supre abundantemente todas as necessidades. Como é bom, amados irmãos, saber que não estamos sozinhos. Como é bom saber que não estamos desamparados, que Deus, Ele cuida de nós, Ele supre nossas necessidades, sejam elas em quais áreas forem da vida, Ele cuida de nós. Essa expressão que Paulo utiliza, o meu Deus, nos lembra inclusive uma figura paterna, a figura do filho com o seu pai, quando este filho, protegido, envolto nos braços do pai, sente-se seguro, e então ele expressa essa segurança de forma carinhosa e confiante, dizendo: esse é o meu pai, esse é o meu pai. Em outras palavras, o filho está dizendo: ele me ama, ele cuida de mim, ele me protege, é o meu papai. É isso que Paulo, de certa forma, está expressando aqui, expressando a maneira carinhosa, protetora, afetiva, como Deus cuida do filho, como Deus cuida dos seus servos. É uma figura completamente paterna, uma expressão de carinho. Então Paulo, ele trabalha aqui inicialmente que tipo de Deus eles estão servindo. O possessivo pessoal que aparece aqui, meu, né, quando ele se refere a Deus, expressa uma profunda intimidade e uma convicta confiança na provisão divina. É uma explosão espontânea de afeto e devoção calorosa a este Deus que significa tudo, pois esse Deus não é só diferente, Ele é o único Deus, é o meu Deus que supre todas as minhas necessidades, bem como as vossas necessidades. Esta é a maneira como Paulo ele descreve o relacionamento dele com Deus e o relacionamento da igreja com esse mesmo Deus. Nós temos aqui então uma maneira carinhosa, um relacionamento carinhoso e acima de tudo espontâneo, de afeto e devoção calorosa para com este Deus que supre todas as necessidades. Nós temos aqui no versículo 19, amados irmãos, um paralelo incrível entre Paulo e a igreja. Nós encontramos esse paralelo nos versículos 16 e 18, com o versículo 19. No verso 19, Paulo diz para a igreja que todas as suas necessidades são supridas. É isso que Paulo diz no versículo 19, se referindo, falando para a igreja, de que todas as suas necessidades foram supridas, são supridas, serão supridas. No verso 16 ele diz que as necessidades deles, todas foram supridas. O termo de ligação que nós temos tanto no verso 16 quanto no verso 19 é cada uma de vossas necessidades. Então nós vamos encontrar aqui, eu quero pedir aos irmãos que confiram comigo, verso 16 diz assim: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E no versículo 19 ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Então o termo de ligação é cada uma de vossas necessidades, no verso 19, que corresponde com as minhas necessidades, no versículo 16, é o ponto de ligação. Mas ainda nós temos uma outra conexão do versículo 19 com o versículo 18. Então no versículo 18 nós temos a seguinte conexão com o versículo 19. Paulo declara no versículo 19 que Deus há de suprir
se referindo à igreja. E no versículo 18 ele diz que está suprido, uma referência a ele mesmo, com respeito ao que a igreja fez por ele, ao suprir suas necessidades. Então nós temos aqui dois pontos interessantes de conexão, com o fato da necessidade suprida na vida de Paulo e Deus suprindo a necessidade da igreja em Filipos. E no versículo 19 e 18, Paulo vai dizer que está suprido de tudo, e no versículo 19 ele vai dizer que Deus há de suprir as necessidades da igreja. O ponto de contato aqui, o ponto que torna um paralelo no suprimento das necessidades de Paulo e da igreja, é o verbo suprir. É o verbo suprir, é o termo de ligação que Paulo utiliza para dizer que está suprido em todas as suas necessidades e que Deus abençoará a igreja em Filipos, suprindo todas as suas necessidades. Paulo usa o mesmo verbo, suprir, nos dois versos para denotar um suprimento suficiente, tanto na vida dele quanto na vida da igreja. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Deus viu a maneira generosa como a igreja lá em Filipos supriu suas necessidades. E da mesma maneira que Deus supriu as necessidades de Paulo por meio da igreja, ele há de suprir as necessidades também da igreja. De maneira que o trabalho de Deus, amados irmãos, é suprir nossas necessidades, é cuidar de cada um de nós. E este trabalho que Deus realiza na minha vida, Ele também realiza de forma coletiva na vida da igreja. Deus, Ele confiou a Paulo um trabalho grandioso, o trabalho de proclamar o Evangelho aos gentios, em toda a terra habitada. Paulo, ao tratar desse assunto, ele então está dizendo que a igreja de Filipe o auxiliou em suas necessidades ministeriais, e dessa maneira a igreja ajudou Paulo a prosperar nesse ministério de proclamar o Evangelho a todas as pessoas que não conheciam Deus. A maneira como a igreja supre suas necessidades, a maneira como a igreja o auxilia com donativos, enviando um mensageiro, levando ajuda. Paulo está dizendo aqui nessa passagem, através dessa argumentação, de que o trabalho que Deus confiou em suas mãos para ele realizar, a igreja em Filipe o ajudou nessa missão da proclamação do Evangelho. Então é isso que Paulo está trabalhando aqui nessa passagem. Assim como ele foi suprido e a igreja o ajudou a realizar esse ministério, proclamando o Evangelho, a igreja também será, por Deus, suprida em todas as suas necessidades. Agora, de maneira recíproca, meu Deus, ainda trabalhando o mesmo termo, Paulo diz, para a igreja, há de suprir cada uma das necessidades dos filipenses, assim como os filipenses supriram as minhas necessidades. Paulo afirma que as necessidades da igreja filipense seriam supridas gloriosamente. Isso é incrível. Serão supridas gloriosamente. Ele diz: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. E aqui eu quero destacar mais uma expressão que aparece neste contexto. A primeira expressão que nós trabalhamos foi meu Deus. Então ele trabalha essa primeira expressão. A segunda que eu destaco aqui é em glória. Paulo diz: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. É o termo que nós queremos destacar. Esta expressão tem um sentido de gloriosamente. É um termo modificador para modificar o verbo suprir, quando ele fala sobre o suprimento das necessidades. Então a palavra em glória é um termo modificador para expressar gloriosamente, modificando o verbo suprir. Podemos ler da seguinte maneira com o verbo modificado: Deus suprirá gloriosamente.
Então, nós temos aqui uma modificação para expressar o tipo de suprimento, a qualidade do suprimento que Deus fará com que a igreja, então, tenha tudo suprido de acordo com suas necessidades. Deus suprirá gloriosamente. Quando Paulo fala dessa maneira, ele não está simplesmente, amados irmãos, pensando aqui de maneira escatológica, de que Deus irá ajudar a igreja no futuro, de que Deus irá ajudar a igreja, suprir suas necessidades, e também dos amados irmãos, dentro de uma ideia escatológica, lá no futuro, ou no fim dos tempos, quando ele voltar. Não é essa ideia escatológica que Paulo trabalha aqui no suprimento, mas a ideia de que Deus ele fará pelos crentes ainda neste reino terreno. Não é uma ideia simplesmente celestial, não é uma ideia celestial, mas é uma ideia de que Deus ele suprirá as necessidades de todos os crentes ainda neste reino terreno. Quando as necessidades baterem a porta de cada um dos cidadãos do reino de Deus, ele então suprirá as necessidades desses cidadãos do reino. Ele suprirá não somente de riquezas, como fazem os ricos, ao doarem certa quantia daquilo que eles possuem como um ato nobre para alguém necessitado. A ideia não é nem essa que Paulo trabalha aqui, de que como alguém rico, poderoso, doa parte das suas riquezas como um ato nobre, e que isso é insignificante diante do que ele tem. A ideia que Paulo trabalha é superior a isto. A ideia que Paulo trabalha é que Deus supre as nossas necessidades segundo suas riquezas. É uma ideia de proporção. Então, de acordo com o que Deus possui, proporcional a isto, que é recursos infinitos, que é uma riqueza infinita, então ele vai nos abençoar proporcionalmente a essa riqueza infinita que ele tem, dispensando a nós em nossas necessidades. Então Paulo ele trabalha a maneira como Deus ele age em nosso favor, a maneira como ele nos ajuda, nos socorre, não como o rico que dá um valor do que ele tem, insignificante de suas riquezas, mas é muito mais do que isso, porque é proporcional. A ajuda que Deus tem para nos dar é uma ajuda de acordo com a infinitude de sua riqueza, é uma proporção infinita do que ele possui. Que maravilha, amados irmãos, quando somos expostos àquilo que Deus tem para nós e como Ele nos ajuda, é de ficarmos de boca aberta. É um Deus que está disposto a nos socorrer. E Paulo trabalha tudo isso para dizer o seguinte: assim como eu fui socorrido pela amada igreja de Filipe, através desses amados irmãos que compõem essa igreja, Deus também irá suprir todas as necessidades que vocês, porventura, venham ter, de acordo com a proporção da riqueza dele, que é infinita. Isso é maravilhoso. Como é bom confiar no cuidado amoroso de Deus. Nada nos faltará, tudo nos será suprido. É isso que Paulo, então, ele passa a nos ensinar. É exatamente o que ele está nos ensinando. Deus cuidou do apóstolo, usando a igreja de Filipe para auxiliá-lo, e agora Deus também suprirá as necessidades da amada igreja. Ele é rico e supre nossas necessidades de acordo com a proporção de sua infinita riqueza. Paulo ainda, ao abordar sobre esse assunto, de como Deus nos abençoa, ele fala sobre a fonte da bênção, ele fala sobre a fonte da riqueza. Paulo ele fala então sobre o mérito do auxílio divino. Leiamos o versículo 19 novamente, que diz assim: e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A expressão que nos revela o mérito do suprimento é na expressão em Cristo Jesus. Nós temos aqui então o mérito de todo suprimento. Cristo é a fonte do suprimento pela qual somos abençoados. Então vamos aqui rapidamente
lembrar o que Paulo está trabalhando. Ele está trabalhando o tipo de Deus que nos abençoa. Meu Deus, ele usa essa expressão para falar a qualidade, o tipo de Deus que nós servimos e que nos abençoa. Depois ele fala sobre o suprimento, que é o suprimento glorioso que Deus nos dá de acordo com o seu Filho. Ele vai suprir gloriosamente tudo que nós precisamos. E em terceiro momento, Paulo ele fala do mérito do suprimento, que é Cristo Jesus. Ele é a fonte do suprimento pela qual somos abençoados. É em Cristo que Deus nos abençoa com sua riqueza. Cristo, ele é a razão pela qual Deus, ele nos abençoa e pela qual nós somos alvos da bênção de Deus. Todo o mérito está em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32, tem uma informação maravilhosa para nós. Então eu quero ler esta passagem com os amados irmãos. Se vocês estiverem aí em sua casa, próximo, uma Bíblia ao alcance de sua mão, então eu convido a ler comigo a passagem de Romanos 8 e 32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Será se Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A palavra aqui com ele é uma referência a Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus nos dará graciosamente todas as coisas. A resposta a essa pergunta é positiva. Sim, Deus nos dará em Cristo todas as coisas. Ou seja, amados irmãos, a união vital com Cristo é o único meio pelo qual os crentes recebem todos os benefícios divinos. Ele, Cristo, é a fonte de toda a bênção. Esse cuidado amoroso, esse auxílio glorioso, essa atenção carinhosa, tem por base os méritos de Jesus Cristo, que está sempre pronto a nos socorrer em todas as nossas necessidades e em todas as circunstâncias. Não temos necessidade, amados irmãos, diante desta exposição que Paulo faz do cuidado amoroso por Deus, nós não temos necessidade de nos assustar e entrarmos em pânico quando estivermos enfrentando situações adversas da vida e até extremas necessidades. Não temos necessidade de entrarmos em pânico. Temos conosco o mais poderoso e rico benfeitor, Deus, que por meio do seu amado Filho nos socorre. O amparo é sempre presente, o socorro é um fato comprovado, e a paz de Deus vai encharcar de contentamento o nosso tão inquieto coração. Portanto, amados irmãos, nós precisamos entender que diante de situações adversas da vida, devemos confiar no cuidado amoroso de Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Intimidade com Ele, Ele é único, Ele não é qualquer um, é o único, é o real, o verdadeiro, que está sempre pronto a nos socorrer de forma gloriosa. Gloriosamente é um suprimento glorioso que Ele dará de acordo com a proporção de sua riqueza. E tudo isso é em Cristo, que é a fonte de todo o suprimento e de toda a bênção que nós precisamos. Portanto, não devemos entrar em pânico, em desespero, quando enfrentarmos adversidades da vida, as agruras da vida, porque temos um socorro presente,
um socorro sempre pertinho de nós, que irá trazer a nossa vida tão, muitas vezes, nossa mente muitas vezes tão inquieta e tão preocupada. Ele vai trazer paz, encharcando então nosso coração e nossa mente de contentamento, proveniente aí do seu suprimento. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas nesta noite, de acordo com esta passagem que nós estamos trabalhando em Filipenses capítulo 4. A primeira aplicação que eu trago aqui nessa noite, amados, é a seguinte: quando a necessidade bater a nossa porta, não devemos nos assustar, porque temos um Pai poderoso que pode suprir as nossas necessidades. É isso que precisamos fazer. Quando a necessidade ela invadir a nossa casa, quando a necessidade ela se tornar real, não nos assustemos, porque temos um Pai poderoso que pode suprir gloriosamente as nossas necessidades. Não é fácil lidar com certas necessidades, não é fácil, principalmente com aquelas que afetam o sustento pessoal e também o sustento da nossa família. Nada é mais preocupante ver pessoas que amamos necessitadas e não podermos prover o necessário para eles. Isso é angustiante, chega a cortar o nosso coração. Mas é exatamente nesse momento que Deus entra. É aí quando Deus, o meu Deus, o nosso Deus, entra em ação. Amados, Deus ele quer nos abençoar com toda sorte de bênção, desde bênçãos espirituais até as bênçãos materiais. Ele quer nos abençoar, Ele deseja fazer isso. Deus ele trabalha por nós, Ele suprirá as suas necessidades, amado irmão. Ele suprirá tudo o que você precisa, de acordo com os méritos do Filho dele. Por isso que, quando enfrentarmos essas necessidades, não podemos ficar angustiados, apavorados, assustados, porque tudo isso vai tirar o nosso foco de Deus. Quando estivermos passando por necessidades, precisamos então confiar no cuidado amoroso de Deus, porque Ele quer nos abençoar. Entregue contritamente essas necessidades aos cuidados de Deus, e Ele fará muito mais do que pedimos e imaginamos. A segunda aplicação que eu trago para nós nessa noite é a seguinte: quando a doença bater a nossa porta, devemos confiar no cuidado amoroso de Deus por nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Quando a doença tomar conta do nosso corpo, quando a doença ela incomodar e ela trouxer as suas dores e aflições, nós devemos confiar no cuidado amoroso de Deus por nossa vida. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a doença ela rouba não somente a tua saúde, mas ela rouba as suas forças, a sua coragem, e ela também rouba a sua confiança. A doença é devastadora, ela inflige muitas situações desesperadoras a você, a mim. Mas uma coisa é certa, ela nos aproxima poderosamente de Deus e nos torna mais piedosos. Muitas vezes a dor, o sofrimento, a doença, ela vem até nós, não simplesmente para nos levar para longe de Deus, mas essa tempestade, quando ela nos atingir, é para nos comprimir mais pertinho de Deus, é para nos aproximar
mais de Deus e nos tornar pessoas mais piedosas. Precisamos confiar no cuidado amoroso de Deus por nossas vidas. Quando a dor te afligir, saiba que Deus está vendo a sua aflição. As suas lágrimas serão enxugadas e seu desespero será convertido em alegria. Mas para isto, amado irmão, é necessário manter sua confiança em Deus. Muitas vezes, Deus permite passar por certas dores para aprendermos a confiar verdadeiramente nele. E eu quero ler uma passagem contigo que se encontra lá em 2 Crônicas 7 e 14, que nos ajuda exatamente com esta verdade de que muitas vezes Deus nos permite passar por certas dores para aprendermos a confiar verdadeiramente nele. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Portanto, amados irmãos, às vezes a doença ela vem para roubar as nossas forças, mas ela não pode roubar a nossa confiança em Deus. Muitas vezes essa permissão divina acontece para que aprendamos a confiar verdadeiramente nele. Uma terceira aplicação que eu trago aqui para nós é o fato de que quando as agruras da vida baterem na porta dos nossos irmãos, devemos confortá-los, lembrando-os de que assim como Deus supriu as nossas necessidades, Ele também suprirá as dele. Então, quando algum amado irmão em Cristo estiver enfrentando, seja doença, necessidade, qualquer adversidade da vida, esse momento é muito importante para que possamos lembrá-los, confortando eles, trazendo em suas memórias, de que assim como Deus nos socorreu, e socorreu outros amados irmãos também, Deus há de suprir as suas necessidades, Deus também há de socorrê-lo neste momento. Precisamos confortar com essas palavras. Recordo-me aqui de Paulo, quando ele trata sobre irmãos que haviam perdido parentes para a morte, e alguns haviam perdido pessoas amadas. Paulo, então, ele conforta esses irmãos, falando a respeito da gloriosa ressurreição, falando a respeito do retorno de Cristo. E Paulo conclui aquela passagem dizendo o seguinte: confortai, consolai uns aos outros com estas palavras. Então, amados irmãos, quando amados nossos, irmãos em Cristo, estiverem passando por necessidade, nós precisamos confortá-los, lembrando da promessa de Deus, de que Ele estará conosco todos os dias, de que Ele estará conosco até a consumação do século. Mesmo que porventura a cura não aconteça, mesmo que porventura a doença continue nos causando dor, mas precisamos lembrá-los que a promessa de Deus, feita em Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. E as nossas necessidades, Ele deseja supri-las, de acordo com o mérito do Filho dele. A última aplicação que eu trago nessa noite é a seguinte: nenhum servo de Cristo está desamparado. Nenhum de nós estamos desamparados. Nem você, amado irmão que está em casa agora, você não está desamparado. Talvez você esteja doente, não sei, ou com medo dessa pandemia que tem assolado o mundo. Talvez já
alguns dos seus membros foram afetados, membros familiares aí, talvez da igreja ou biológico. Não sei, talvez alguma necessidade, está faltando dinheiro, está faltando o alimento, talvez o remédio, problemas diversos que talvez você esteja enfrentando. Mas entenda uma coisa, você não está desamparado, Deus está contigo. Parece que em alguns momentos, a sensação que sentimos é que estamos sozinhos. Todos nos abandonaram, e até Deus. Mas esta é uma falsa impressão que as adversidades da vida impõem sobre nós. A sensação de que estamos sozinhos e abandonados. Isso não é verdade. Deus está cuidando de ti. Inclusive, talvez neste momento, que eu e você, quando enfrentamos problemas assim, que achamos que estamos sozinhos, é o momento em que Deus está nos conduzindo em seus braços amorosos. É o momento em que Deus ele está nos abraçando de maneira carinhosa. E Ele está nos dando força para passar por tudo isso. Então você não está só. Nós não nos encontramos sozinhos neste mundo. Mas, irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite, nos ajudando a confiar no cuidado amoroso dEle, porque Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, e Ele supre gloriosamente as nossas necessidades, e tudo isso por causa do mérito do Filho dEle, Cristo Jesus, e por causa do Filho dEle, Ele deseja, Ele quer nos abençoar, suprindo nossas necessidades. Que Deus nos ajude a confiar nesta verdade, nesta mensagem que Deus tem para nós, nesta noite e para as nossas vidas. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado, porque nesta noite o Senhor confortou nossos corações, trouxe esperança, coragem, força, para continuarmos caminhando nesses dias tenebrosos que estamos vivendo. Obrigado, Deus, porque Tua palavra nos mostrou de que o Senhor não é desatento à nossa dor, não é desatento às nossas necessidades. O Senhor está a contemplar tudo que nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Deus, muito obrigado, porque nesta noite a Tua palavra trouxe conforto e alento para as nossas vidas. Por isso, Deus, te pedimos que nos ajude a colocarmos em prática esta confiança em toda e qualquer situação e circunstância. Porque, Deus, as adversidades da vida, ela muitas vezes cegam o nosso entendimento e distorce o alvo que é o Senhor, fazendo muitas vezes acreditar que não há mais esperança para aquilo que estamos passando. Mas, Deus, isso não é verdade. Nós te pedimos que nos ajude a colocarmos em prática a confiança em Ti, como Paulo nos ensinou nesta noite. Fortalece nossas vidas, fortalece nossas famílias, abençoa a nossa igreja, estende a Tua mão poderosa e Teu braço forte em nosso favor. Não porque merecemos, Deus, mas eu te peço isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.